O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Salmo 127. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje nos traz a palavra abençoar, a barak, que denota a ação de conferir-se bem-estar e prosperidade, frequentemente ligada à presença divina. A menção de Sião simbolizando a morada de Deus e o centro espiritual do povo israelita destaca a conexão entre a bênção divina e a identidade nacional e religiosa de Israel. E que no dia de hoje verdadeiramente possamos pedir a bênção de Deus, mas não apenas de boca para fora ou com pensamento vazio, que possamos pedir a bênção para que Deus, na sua infinita misericórdia, nos conceda a graça de nos tornarmos pessoas melhores. Pedir a bênção não é simplesmente escutar uma palavra, é, ao escutar a palavra, buscar vivenciar de acordo com aquilo que a bênção traz. E somos convidados constantemente a reconhecer que as bênçãos divinas não são apenas momentos isolados, mas uma realidade diária. Nós somos chamados a viver constantemente na graça de Deus e com suas bênçãos. Na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de São Bruno. E ele diz assim: aqui, pela fadiga do combate, Deus dá aos seus atletas a desejada recompensa, isto é, a paz, que o mundo ignora e a alegria no Espírito Santo. Vejamos, a nossa caminhada é buscar uma paz, mas não a paz que o mundo nos dá. E quando digo o mundo vos dá, nós temos que encontrar verdadeiramente o sustento de nossas vidas, que é Deus. E por isso somos chamados constantemente a nos conhecermos mais, e nesse processo de autoconhecimento, nós também somos chamados a nos autoconhecer em Deus. Deus é o único capaz de mostrar tudo aquilo que é preciso para nossas vidas. É o único de mostrar as coisas com clareza. Basta então que estejamos dispostos a enxergar essas coisas com clareza e verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. Na primeira leitura de hoje, em Gênesis 2, dos versículos 18 ao 24, descreve a criação da mulher e a instituição do casamento. Deus reconhece que não é bom que o homem esteja só e decide criar uma companheira adequada para ele. Adão não encontra ninguém que lhe seja comparável após toda a criação dos animais. Então Deus faz Adão cair em sono profundo, remove uma de suas costelas e cria a mulher. E o texto conclui enfatizando que o homem deixará seus pais e se unirá à sua esposa, tornando-se uma só carne. No hebraico, a palavra para companheira, ezer, significa ajuda ou auxílio, sublinhando a ideia de que a mulher é uma parceira vital e não inferior ao homem. A união, uma só carne, basar echad, enfatiza a profundidade da relação, que transcende o físico e envolve uma profunda conexão emocional e espiritual. E sabemos disso, que no relacionamento nós nos envolvemos emocionalmente, espiritualmente. E ao dizer que é uma só carne, nós já não estamos sozinhos. A minha vida já não é mais a minha vida é da minha esposa. E a vida da minha esposa é também a minha vida. E nesse sentido, os textos de hoje nos convidam sempre a nos unir a Deus. A verdadeira não é apenas numa realidade física de carne, é uma realidade de espírito. Na segunda leitura de hoje, em Hebreus 2, dos versículos 9 ao 11, aborda a natureza de Cristo e sua encarnação. O versículo 9 destaca que Jesus, embora tenha sido feito um pouco menor que os anjos, experimentou a morte por todos, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte.
E os versículos 10 e 11 enfatizam que, sendo o autor da salvação, Jesus é santificador e aqueles que são santificados são de um só, referindo-se à unidade entre Cristo e os crentes. A ideia central é a conexão íntima entre Jesus e a humanidade, reforçando que ele se tornou plenamente humano para realizar a obra da salvação. E esta passagem nos convida a refletir sobre a grandeza do sacrifício de Cristo. E também podemos pensar que os textos de hoje, ao mencionar a questão da união, a questão do casamento, mostra também, como já é de tradição no Antigo Testamento, ao falar do casamento, a união de Deus com Israel. Essa profunda intimidade. E nessa intimidade traz uma identidade e dignidade. E o segundo texto, a segunda leitura de hoje no texto, explica exatamente que, unidos no sacrifício de Cristo, que somos de um só, que indica que nossa identidade já não é nossa, vivemos em Cristo, para Cristo e por Cristo. Em um mundo onde muitas vezes busca a individualidade, nós somos chamados sim a respeitar as nossas características, a nossa personalidade, mas nós já não somos sozinhos. Nós não estamos apenas por nós mesmos, e sim na nova vida em Cristo. E no Evangelho de hoje, em Marcos 10, dos versículos 2 ao 16, aborda as questões da sacralidade do matrimônio. Aborda a questão do divórcio e do recasamento, sublinhando a seriedade do ato de separar e suas consequências. Vejamos, o sacramento do matrimônio, dentro da fé católica, é um sacramento. E todo sacramento, ele é, assim por se dizer, indissolúvel. Ao recebermos todos os sacramentos, sendo que o sacramento é celebrado em Deus, e Deus não mudando aquilo que ele é, Deus não sendo um ser indissolúvel, que não pode ser quebrado, a aliança não pode ser desfeita, tudo aquilo que é sacramento, ele não pode ser desfeito. Isso não aponta em nenhum momento para querer excluir as pessoas ou discriminar as pessoas em segunda união. Devemos ter um cuidado tremendo com isso, pois há várias realidades, há várias formas de cuidar das pessoas, e certos trechos que não forem entendidos bem, eles podem levar a uma prática errada daquilo que é a comunidade. E no texto de hoje, os fariseus, né, ou os doutores da lei, eles querem dar uma lição de moral em Jesus. E vejam como que os fariseus, no versículo 2, eles se aproximam de Jesus para pô-lo à prova, perguntando se era permitido o homem divorciar-se de uma mulher. Eles resumem, simplificam muito uma situação. E quando nós tratamos de pessoas, quando nós falamos de vida, de vivência, não podemos simplesmente reduzir as pessoas a um papel, ao entendimento fechado sobre a vida e sobre os relacionamentos. O que Jesus aponta, ele não está tirando um aspecto sagrado das coisas, mas antes de chegar no ponto de falar sobre questões mais sérias, devemos analisar o próprio relacionamento humano com Deus. E nesse sentido, no relacionamento humano com Deus, cada um sabe das suas necessidades perante a Deus, deve, nesse sentido, cada vez mais ter uma intimidade para que então possa entender o que precisa ser mudado e alterado em suas vidas, e nesse sentido, buscar constantemente a graça de Deus que nos converte. São Bruno, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.